Linha do tempo da Revolução Americana. Granadeiros britânicos na Batalha de Bunker Hill. Pintura em Edward Percy Moran, 1909. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos para notícia. Biblioteca do Congresso, Washington, D.C. 1754 a 1763. Guerra Francesa-Indiana. O Tratado de Paris encerrou a Guerra Francesa-Indiana, a fase americana de uma guerra mundial de 9 anos entre a França e a Grã-Bretanha. A fase europeia foi a Guerra dos 7 Anos. Como resultado da guerra, a França cedeu todo o seu evento de postiões norte-americanas do rio Mississippi à Grã-Bretanha. O custo da guerra atribuiu à divisão do governo britânico a imposição de novos impostos em suas colônias americanas. 22 de março de 1765, Stamp Act. Como a Lei do Açúcar 1764, a Lei do Selo foi imposta para fornecer receitas crescentes para medir o custo de defesa do Império Britânico ampliado. Foi a primeira tentativa parlamentar britânica de aumentar a receita através da tributação direta em uma ampla variedade de transações coloniais, incluindo vertentes legais, anúncios de jornais e fichas, contas ou encargos. Colonistas enfurecidos anularam a Lei do Selo por meio de uma recusa total a nós, bem como por tumultos, inchaços queimando e intimidação de inchaços coloniais de distribuição. 15 de junho, 2 de julho de 1767, Atos de Townshend. Uma série de 4 atos, os Atos de Townshend foram colados pelo parlamento britânico em um sentido de afirmar o que é considerado o direito histórico de autoridade das colônias através da suspensão de uma assembleia representativa recalcitrante através de disposições estritas para a cobrança de taxas de receita. O ato imobiliário com agitação verbal e violência física, evasão deliberada de deveres, acordos de não importação entre comerciantes e atores evidentes de tristeza da hostilidade agem agentes britânicos, especialmente em Boston. Em resposta, em outubro de 1768, o parlamento enviou 2 regimentos do exército britânico para Boston. 5 de março de 1770, Massacre de Boston. Em Boston, um estreito destacamento do exército britânico que estava presente no assédio da multidão abriu fogo e matou 5, um incidente como o massacre de Boston. O soldado é acusado de assassinato e recebeu um civil no qual John Adams condensou uma defesa bem-sucedida. 16 de dezembro de 1773, Boston Tea Party. Protestando tanto um imposto sobre o chá, tributação sem representação, quanto o monopólio percebido da Companhia das Índias Orientais, um grupo de bostonianos disfarçado de moicano enraizou as batatas fritas na âncora e despejou uma quantia 10.000 libras no valor de chá no porto, um evento que bateu como Boston Tea Party. Março a junho de 1774, atos intoleráveis. Em retaliação à resistência colonial ao domínio britânico que aluga o inverno de 1773 a 74, o parlamento britânico do fácil de se comportar como os atos intoleráveis ou coercitivos, o Boston Port Act, Lei do Governo de Massachusetts, Lei da Administração da Justiça e Lei Trimestral. Em vez de intimidar Massachusetts e isolá-lo das outras colônias, o ato opressivo é a justificativa para o primeiro Congresso Continental no final de 1774. 5 de setembro de 1774, Convênios do primeiro Congresso Continental. Calado pelos comitês de correspondência em resposta aos atos intoleráveis, o primeiro Congresso Continental disputou na Filadélfia. 56 delegações apresentam todas as colônias que septam a Geórgia. 23 de março de 1775, Patrick Henry dá-me liberdade ou me dá morte. Teixe. Convencido que estava com a Grã-Bretanha era infutável, o virginiano Patrick Henry resolve defensivamente fortes resoluções por equipar a milícia da Virgínia para lutar contra os britânicos em uma tececha ardente em uma igreja de Richmond com os famosos se tornam. Não sei qual é o caminho de outras tarefas, mas quanto a mim, por mim, liberdade ou me nivelhe a morte. 18 de abril. 19, 1775, Passeio de Paul Revere e as batalhas de Lexington e Concord. Na noite de 18 de abril de 1775, Paul Revere viajou de Charleston para Lexington, ambos em Massachusetts, para avisar que os britânicos estavam marchando de Boston para sinalizar o arsenal colonial em Concord. E rota: a força britânica de 700 homens estava com o Lexington Green em 77 Minutemen locais e outros.
Não está claro quem deu o primeiro tiro, mas é uma disputa que está certa nos americanos. Em Concorde, os britânicos estavam com centenas de milicianos. Em menor número e com pouca munição, a coluna britânica foi forçada a retornar a Boston. Na marcha de retorno, atiradores americanos cobram um imposto mortal sobre os britânicos. O total de Lopes nas batalhas de Lexington e Concorde era de 273 britânicos e mais de 90 americanos. 17 de junho de 1775, Batalha de Bunker Hill. Bredinzil, em Charleston, foi o principal local de combate na enganosa Batalha de Bunker Hill, que fazia parte do cerco americano do herói britânico Boston. Cerca de 2.300 soldados britânicos acabam limpando a colina dos americanos entrincheirados, mas ao custo de mais de 40% da força de assistência. A batalha foi uma vitória moral para os americanos. Janeiro de 1776, público do Senso Comum de Thomas Paine. No final de 1775, o conflito colonial com os britânicos ainda parecia uma guerra civil, não uma guerra contra os preparativos das nações. Namoro, a publicação do irreverente papelete de Thomas Paine, Common Sense, colocou abruptamente a indecência na agenda. Um papelete de 50 páginas de Paine, expresso em linguagem elegantemente direta, soldado mais de 100.000 cópias em poucos meses. Mais do que outra publicação única, o Common Sense abriu caminho para a Declaração de Independência. 4 de julho de 1776, adoção da Declaração da Independência adotada. Depois que o Congresso recomendou que as colônias formassem seu próprio governador, a Declaração de Independência foi escrita por Thomas Jefferson e revisada em comissão. Em 2 de julho, o Congresso votou pela independência. Em 4 de julho a Declaração de Independência. 22 de setembro de 1776, Nathaniel executado. Em 21 de setembro de 1776, tendo penetrado nas linhas britânicas em Long Island para ocultar informações, o capitão americano Nathaniel foi capturado pelos britânicos. Ele era em costas triviais no dia seguinte. Antes de sua morte, acredita-se que Ali tem uma tristeza, diretamente, que tenho uma vida para o meu país. Um mercado real semelhante ao da peça Cato em José Padison. 25 de dezembro, 1776, Washington atravessa o Delaware. Tendo a perna forçada a abandonar a cidade de Nova York e 13 em Nova Jersey pelos britânicos, George Washington e o exército continental seguem a noite de Natal ao atravessar furtivamente o rio Delaware, coberto de gelo, surpreendendo a guarnição esse ano em Trenton ao amanhecer e levando a soma de 900 prisioneiros. O triunfo americano em Trenton e na Batalha de Princeton 3 de janeiro de 1777, cruza o novo país e mantém viva a luta pela indecência. 17 de outubro de 1777, recheios de Burgoyne em Saratoga. Movendo-se para o sul do Canadá no verão de 1777, uma força britânica sob o general John Burgoyne capturou Fort Ticonderoga a 5 de julho, antes de perder decisivamente em Bennington, Vermont 16 de agosto, e Bemis, Nova York 7 de outubro. Suas forças se esgotaram. Burgoyne se rendeu em Saratoga. 19 de dezembro de 1777 a 19 de junho de 1778, Washington enters em Valley Forge. Após falhas nas batalhas de Brandil e Niger-Manton, Washington e 11.000 regulares para aumentar os aposentos de inverno em Valley Forge, 22 milhas 35 quilômetros, a noroeste da Filadélfia ocupada pelos britânicos. Embora suas fileiras nos dizimem doenças de desastre, semifome e frio intenso, o exército continental reorganizado surgiu em junho seguinte como uma força de combate bem disciplinada e eficaz. 6 de fevereiro de 1778, França e Estados Unidos formam uma aliança. Os franceses haviam fornecido financiamento e ajuda material à sentença americana de 1776. Mas com o sinal de Paris do Tratado de Amizade e Comércio e do Tratado de Aliança, a Aliança Franco-Americana foi formalizada. A França implora a preparação de frotas e pobres para entrar na luta, mas não declarou formalmente guerra à Grã-Bretanha até junho de 1778. 23 de setembro de 1779, John Paul Jones,
Ainda não comecei. O navio de guerra do Zoa, o Bonhomme Richard, estava afiando a linguiça de sua batalha com o navio britânico HMS Serapis em Flamborough Guiade, Inglaterra, através do comandante americano John Paul Jones. Recusei-me a render-me, proclamando: não comecei a lutar. Jones finalmente tropeçou, mas perdeu o navio no processo. Setembro de 1780, Benedict Arnold vira traidor. Tendo caído validamente em várias batalhas mais sombrias da guerra, o general americano Benedict Arnold conservou com os britânicos a rendição do forte em West Point, Nova York, que é comandado. Quando John André, o oficial do exército britânico com quem Arnold negociou, estava em costas como espião, ele foi capturado e o plano de revalorizado, Arnold Oxactuary com os britânicos. 1º de março de 1781. Artigos da Confederação ratificados. The Articles of Confederation, um plano de organização governamental que serve como uma ponte entre o governo inicial no Congresso Continental e o vídeo do governo federal sobre a Constituição de 1787, grandes vertentes em 1776 a 77 adotada no Congresso em 15 de novembro de 1777. No entanto, os artigos não foram totalmente ratificados pelos estados até 1º de março de 1781. Setembro a outubro de 1781, cercou Yorktown. Depois de obter uma vitória cara no Guilford e Courthouse, Carolina do Norte, em 15 de março de 1781, Lord Cornwallis entrou na Virgínia com suas forças britânicas lá, montando uma base em Yorktown. O exército de Washington e uma força sob a placa francesa do Conde de Rochambeau Yorktown sitiada, e Cornwallis rendeu seu exército mais de 7.000 homens em 19 de outubro de 1781. 3 de setembro de 1783, Tratado de Paris encerra a guerra. Reserve um momento para compartilhá-lo com sua família e amigos. Eu adoraria ouvir sua opinião sobre este vídeo na seção de comentários logo abaixo. Até a próxima e obrigado por assistir. Após a morte britânica em Yorktown, o país luta nos Estados Unidos, de maneira absurda mas o continuam elevado no mar, instável entre os aliados europeus britânicos e americanos, que veio a incluir a Espanha e a Holanda. Os militares ditados na América do Norte refletiram-se no preliminar Tratado de Paz Anglo-Americano em 1782, que foi inclusivo no Tratado de Paris de 1783. Em seus termos, a Grã-Bretanha reconheceu a indecência dos Estados Unidos com limites generosos, incluindo o rio Mississippi, a oeste. A Grã-Bretanha manteve o Canadá,